Olá pessoal, neste vídeo nós vamos iniciar o estudo dos elementos de Euclides, né? Um livro muito importante na história da matemática, porque pela primeira vez nós vemos um assunto matemático, né? No caso a geometria, exposto de uma maneira dedutiva, né? Então, o que é que vem a ser isso, né? Nós sabemos que o conhecimento humano sobre geometria é antigo, né? As pessoas já sabiam sobre fatos matemáticos, tipo calcular áreas ou teorema de Pitágoras, há muito tempo atrás. É aquela história, se você não sabe isso, você não vai conseguir construir uma pirâmide, você não vai conseguir comprar e vender terras, né, ou cobrar impostos sobre terras. Então esse conhecimento é muito antigo, mas era um conhecimento empírico, né, baseado apenas em experimentos, experimentações, até que cerca de 400 anos antes de Cristo, ou talvez um pouco antes, os gregos começaram a tentar ver se seria possível organizar esse conhecimento, né? Então, qual é a ideia que eles tiveram, né? Organizar o conhecimento como? Organizar de uma maneira dedutiva. Ou seja, você tem fatos mais complexos que você pode demonstrar a partir de fatos mais simples, né? Ou seja, você pode inferir fatos mais complexos a partir de fatos mais simples usando apenas raciocínio lógico. Tá certo? Então essa que é a ideia de como você organiza o conhecimento de uma maneira dedutiva. Você tem vários fatos e você estabelece uma espécie de hierarquia, né, entre esses fatos, de tal maneira que fatos mais complexos são explicados por fatos mais simples. E é claro que se você faz isso, você tem que ter um ponto de partida, né? Porque se para explicar um fato você precisa de fatos mais simples anteriores, né? Então em algum momento você vai ter que ter um ponto de partida, porque senão você teria um processo infinito aí, né? Você não teria de onde começar. Então, é necessário que você estabeleça alguns pontos de partida, né, que no caso são chamados de postulados ou axiomas. Então, Euclides, né, que é o autor dos elementos, fez isso. Ele pensou um pequeno conjunto de postulados, de fatos, que para os quais ele não demonstrava, nem exigia demonstração, né, mas que ele assumia, ou seja, ele afirmava que qualquer um que assuma esses postulados é obrigado a concluir todos os outros fatos que derivam desses postulados, né? Então, ele elencou uma série de postulados que nós vamos começar a ver aqui agora. Na verdade, são coisas muito simples, né? Então, o primeiro postulado é o postulado número um aqui, né? O postulado um diz que, dados dois pontos, você pode traçar um segmento, né? Um segmento que une esses dois pontos. Eu não comentei, mas é claro, o assunto da geometria, né? Na geometria você estuda as propriedades das figuras geométricas, digamos assim. Então, você trabalha com pontos, né? Segmentos de reta, retas, é, figuras como triângulos, quadriláteros ou círculos, né? Você estuda conceitos como paralelismo, congruência, né? Quando é que figuras são iguais. Então, eu estou assumindo aqui que a gente tem um conhecimento intuitivo do que dos objetos principais da geometria, né? Então, o primeiro postulado diz isso, que dados dois pontos, você pode existe um segmento, você pode traçar um segmento que une esses dois pontos. O segundo postulado diz que você sempre pode prolongar um segmento dado. Então, você tinha um segmento AB, você pode prolongar ele em determinado sentido, né? Na direção aqui do A para o B, você pode estendê-lo até chegar no ponto C e obter um novo segmento AC. Isso é interessante porque está ligado ao fato dos gregos terem um certo
receio, né, de trabalhar com objetos infinitos, né? Então, ao invés de admitir que por dois pontos passa uma reta infinita, né, ele prefere pensar que você sempre pode ligar dois pontos por um segmento. Se for necessário, você pode estender esse segmento indefinidamente. Então, é uma diferença, né, filosófica com relação a como a gente trata, né, esses objetos geométricos hoje em dia, né? E o terceiro postulado também é muito simples, diz que por dois pontos, você tem o ponto A e o ponto B, você pode traçar o círculo de centro em A e passando em B. Então esses três primeiros postulados, eles estão apenas afirmando que certas construções são possíveis, né? Você pode ligar dois pontos para um segmento, você pode prolongar esse segmento indefinidamente e você pode traçar um círculo dado um centro, né, e um ponto sobre o círculo. Tá? Então, de certa maneira, esses postulados abstraem, né, a existência dos instrumentos de desenho, tais como a régua, o compasso, esquadro, etc. Né? Bom, esses são os postulados mais simples. Agora vem dois postulados que são um pouco mais complexos. Vejamos aqui. O quarto postulado, ele é bem interessante. Ele, eu não comentei aqui, mas antes de enunciar os postulados, Euclides faz algumas definições desses objetos básicos da geometria. Né? O que é ele tenta definir o que é uma reta, o que é um segmento de reta, né? O que é um círculo, o que é um ângulo. E é claro que algumas dessas definições são um pouco vagas, né? Mas ele define lá em algum momento quando um ângulo é reto. Né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, nós temos essa situação aqui, né? O ponto B aqui entre A e C, né? E o ponto D aqui. Então, a gente tem uma reta que cruza outras duas retas e assim a gente forma duas figuras que são chamadas ângulos. E pode acontecer desses ângulos, né? No caso o ângulo CBD e o ângulo DBA serem iguais. E aí, nesse caso, Euclides diz que esse ângulo, quando isso acontece, né, esse ângulo aqui é um chamado ângulo reto. Bom, você pode, em um outro lugar do plano, fazer uma construção semelhante e também ter que esse ângulo aqui C', né, B', D', que eu chamei de beta', é igual ao ângulo D', B', A'. Mas nada garante, a princípio, né, que este ângulo aqui, obtido nessa posição B' do plano, é igual a esse ponto, esse ângulo beta obtido nesse ponto B. Então isso é algo bem interessante, né? Ou seja, esse postulado 4 afirma uma certa postula, uma homogeneidade do espaço. É como se os pontos do espaço fossem essencialmente semelhantes, né? Ou seja, não pode acontecer de você obter um ângulo reto numa posição, obter um ângulo reto em outro ponto, né? E eles serem diferentes. Eles têm que ser iguais, independentemente do ponto onde esses ângulos foram construídos. Né? Tá. Então a gente expressa assim, né? Se esse ângulo DBA for igual ao ângulo CBD, né? Portanto esse ângulo aqui é reto. E se você tem um outro ponto do plano, B', a mesma situação acontecendo, né? De maneira que esse ângulo beta' é reto, então esse ângulo beta tem que ser igual ao beta'. É isso que o postulado 4 afirma. E finalmente temos o postulado 5, que é o mais extenso e que tem uma longa história também, né? Nós podemos dizer assim, a gente vai estudar isso ao longo do curso aqui. Ele diz essencialmente que se você tem uma situação como essa, você tem o segmento AC e o segmento DF, que são interceptados aqui por uma transversal BE. Você tem uma reta que corta esses dois segmentos. E ao cortar esses dois segmentos, essa reta determina dois ângulos aqui. Ó. O ângulo EBC, que é esse verde, e o ângulo FEB, que
que é o violeta aqui, né? Então, o que o quinto postulado afirma é que se a soma desses ângulos for menor que dois ângulos retos, onde o ângulo reto é o ângulo que foi postulado a existência no postulado 4, né? Se a soma desses dois ângulos for menor do que dois ângulos retos, então você pode, se você estender esse segmento AC e o segmento DF, eles vão se intersectar em um ponto G, né? Então esse postulado 5 tem a ver com a noção de paralelismo, né? Ou seja, se é como um teste para verificar se dois segmentos, né, se prolongados, vão se intersectar ou não. Ou melhor, se vão se intersectar, né? Se você somar esses ângulos aqui por uma transversal qualquer e a soma dos ângulos for menor que dois ângulos retos, então essas retas não vão ser paralelas, não são paralelas, né? Tá ok? Então é um teste para verificar se duas retas não são paralelas. E é interessante porque, do contrário, você não poderia fazer isso de outra maneira, né? Porque o que garante que se você prolongar esse segmento, tudo bem, talvez eles não se intersectem em uma certa região do plano, mas o que garante que se você prolongar ele mais um pouco, prolongá-los mais um pouco, eles não vão se encontrar. Então esse teste aqui esse postulado 5 é um teste efetivo para você verificar se dois segmentos vão se intersectar se prolongados, né? Tá. Tem várias coisas aqui que a gente não comentou, né? Por exemplo, o que significa somar dois ângulos, né? O que significa um ângulo ser menor do que o outro, né? São coisas que Euclides mesmo não define, né? Então a ideia é que a gente vai interpretar a soma ou a adição, subtração de quantidade, de magnitudes, como Euclides se refere, né? Basicamente em termos das figuras, né? E depois a gente vai fazer uma crítica a essa maneira de trabalhar a geometria, né? Então a ideia básica é essa. Esses são os 5 postulados de Euclides. E além dos 5 postulados de Euclides, nós temos também esses postulados têm um caráter geométrico, né? Além dos postulados de caráter geométrico, Euclides também enuncia certas noções comuns, que não deixam de ser também, né, axiomas, postulados. Quais são essas noções comuns, né? São coisas muito simples também. A primeira noção comum, eu estou escrevendo aqui de uma maneira mais moderna, né? Na verdade, ele está dizendo aqui que se A igual a C e B igual a C, então A igual a B. Euclides falaria, né? Se duas coisas são iguais a uma terceira, elas são iguais entre si. Essa aqui é a ideia, né? É bem simples. Por que uma noção comum, né? Qual seria a diferença entre uma noção comum e um postulado? É que a noção comum pode ser aplicada a várias outras ciências, né? Não apenas a geometria. Então é um conceito mais elementar, né? Bom, qual é a segunda noção comum? Se A é igual a B e C é igual a D, então A mais C é igual a B mais D. Ou seja, se você tem coisas iguais e você adiciona coisas iguais a coisas que já são iguais, o resultado é igual. Com aquela noção meio vaga ainda do que significa somar, né? Mas em cada caso a gente vai falar disso, o que significa adicionar ângulos, adicionar segmentos, a gente vai ver isso à medida que a gente for falando provando, demonstrando as proposições dos elementos. A noção comum 3. Se A é igual a B e C é igual a D, então A menos C é igual a B menos D. Ou seja, se você tem coisas que são iguais, você retira de coisas que são iguais, coisas que são iguais, o resultado é igual também, né? Parecido com o anterior. A quarta noção comum é uma noção comum um pouco vaga, né? Que afirma que duas coisas que coincidem são iguais entre si. Então, das noções comuns, essa é a mais vaga, né? E a gente
Ele basicamente ele vai usar isso quando ele for demonstrar algumas propriedades usando superposição, né? Então é um pouco vago, mas ele é uma das noções comuns dos elementos. E a quinta noção comum, todo mundo conhece, é o todo é maior que a parte, né? Ou seja, se você tem uma, uma maneira de comparar grandezas, né? Então, se uma está incluída na outra, o todo é maior que a parte. Então, são noções um pouco vagas, mas a gente vai ver que ele usa essas noções de maneira bem engenhosa para demonstrar as proposições que a gente vai começar a ver agora. Bom, antes de partir para as demonstrações, a gente deve frisar que esses postulados e noções comuns eles não são suficientes para demonstrar todas as proposições. Ou seja, em alguns momentos, Euclides faz uso de fatos que ele não elencou como postulados, né? Isso nós podemos considerar certos deslizes, ou talvez, como a gente não tem acesso a alguma introdução que Euclides escreveu dos elementos, a gente só tem os registros, né, das demonstrações e dos enunciados das definições e postulados, a gente não tem uma introdução que ele explique quais foram os critérios que ele usou, né? Então a gente não sabe direito os critérios que ele adotou para dizer o que era postulado, o que era noção comum. Mas o fato é que essas noções comuns e postulados não são suficientes para demonstrar as proposições. Em alguns momentos a gente precisa complementar esses postulados com outros fatos, outros que acabam sendo outros postulados, né? Então, ao final depois de muitos anos, os matemáticos ali no século XIX, século XX, né, eles fizeram isso, eles completaram o trabalho de Euclides, né? Eles preencheram essas lacunas, né? Ou seja, postularam novos postulados, axiomas que tornam a exposição da geometria realmente completa, autossuficiente. Tá? Então isso vai ser um outro momento do curso, a gente pode falar sobre esses outros sistemas de axiomas e de postulados que matemáticos posteriores construíram, né, para completar o trabalho de Euclides. Mas, por enquanto, é isso.